Vivemos uma transformação silenciosa, mas profunda. A forma como trabalhamos nunca mais foi a mesma. Se antes o escritório era o centro da rotina, hoje, para muitos, basta uma conexão à internet para começar o dia. Mas será que essa nova realidade trouxe apenas benefícios? Ou também abriu portas para novos desafios? De acordo com pesquisas recentes, o número de profissionais em trabalho remoto aumentou exponencialmente após 2020. Hoje, funções ligadas à tecnologia, marketing e criação digital lideram essa transformação. Mas os impactos vão além da carreira. Eles atingem a vida em família, a saúde mental, a mobilidade urbana e até o meio ambiente. Boa noite. Boa noite. Hoje, nosso programa vai mostrar diferentes lados do home office e das novas profissões digitais. Vamos ouvir quem vive essa realidade e entender como ela transforma a nossa rotina e o mundo ao nosso redor. O home office trouxe benefícios que mudaram a vida de muita gente. Menos horas no trânsito, mais tempo com a família, flexibilidade e mais qualidade de vida. E para entender melhor como é viver essa rotina na prática, nós vamos conversar com a Eleni, que trabalha em modelo home office. Quem foi até ela foi o nosso repórter Matheus Diniz, que vai contar como é essa experiência e os desafios do trabalho remoto. Vamos ver? Meu nome é Eleni, eu sou de Governador Valadares. Eu trabalho atualmente como Inside Sales, que é vendedora de infoproduto. Eu estou trabalhando home office há aproximadamente 4 anos. Eleni, vamos lá. Primeira pergunta é: como foi a sua adaptação ao trabalho remoto? Você sentiu muita diferença na sua rotina em comparação com o presencial? Sim, eu senti diferença no sentido de um pouco mais de comodidade, né? De não precisar ali me arrumar para sair para trabalhar, pegar condução, essas coisas. E aí foi mais comodidade, sem dúvida. Antes você trabalhava, passou um tempo bom trabalhando presencial? Sim, eu trabalhei presencial, foi mais ou menos desde 2015, aí eu trabalhei até 2020. A minha saída do mercado tradicional aconteceu primeiro porque eu tive filho, e aí estava na pandemia, e o marketing digital deu uma explodida aí na pandemia, e foi quando eu vim para o digital e comecei a trabalhar home office. Você acha que essa mudança na forma de trabalhar pode, de certa forma, contribuir para um modo de vida mais leve ou menos corrido nas cidades? Eu não acredito nisso, para te falar a verdade. Eu acho que isso depende muito do estilo de trabalho da pessoa. Eu, por exemplo, não trabalho para uma empresa tradicional, é uma empresa ela é uma empresa digital, ela tem uma sede em Cuiabá, mas, por exemplo, quando a gente, igual nessas ocasiões de lançamento, igual a gente acabou de sair de lançamento, em novembro vai ter Black Friday, então a gente vai entrar na loucura de novo. Eu trabalho muito mais do que eu trabalho no comercial, trabalhava na CLT. Aqui eu acabo às vezes ficando preso um pouco depois do horário, só que não tem hora extra quando você é prestador de serviço. Mas se você tem uma vaga, por exemplo, de CLT, aí é outra realidade. Você tem horário para cumprir, tem tudo ali prontinho. Então, assim, eu acho que a minha vida hoje é mais corrida não só pelo trabalho, pela realidade que eu trabalho também, de trabalhar com as crianças, mas acaba que hoje eu sou a minha empresa. Então, eu tenho um nome a zelar, eu tenho metas a entregar muito mais agressivas do que quando eu estava no CLT. Então, depende do que você quer, depende do momento. Mas, assim, eu, por exemplo, não me imagino voltando para o mercado tradicional. Entendi. Especialmente pela cidade que a gente mora, eu não me imagino voltando para o mercado tradicional. Entendi. E talvez tenha a ver com as outras questões externas, né, do negócio dos seus filhos e tal. Sobre isso que você falou, acho que no caso da pergunta aqui, essa coisa no home office seria mais uma correria mental que nunca acaba, porque quando você coloca o trabalho dentro de casa, não sei, você pode me falar se é isso ou não, mas às vezes a sua cabeça nunca vai sair do trabalho, né? E aí, assim, eu não tenho tanto esse problema, mas eu já vi, por exemplo, meu esposo sofrendo com isso. Eu trabalho, apesar de ser contratada, eu tenho carga horária. Então, eu tento o máximo possível seguir ali, claro que sempre atento às minhas entregas e tal, eu tento o máximo possível seguir a minha carga horária. Se precisar, eu tô falando com o cliente, tô no meio de uma conversa com o cliente e tal, e deu o horário de sair, obviamente eu não vou deixar ele falando sozinho. Mas eu tenho muita facilidade de desligar do trabalho. Mas, por exemplo, é igual essa questão que eu te falei, que hoje eu prefiro, para dar uma desligada, sair de casa, quando a gente tem um tempo livre. Entendeu?
Eu sou muito assim, muito tranquila com... Abaixei a tela do notebook e acabou o trabalho. Muito tranquilo mesmo. Interessante, né? A flexibilidade e o tempo em casa são pontos muito positivos. Para entender melhor esse lado, conversamos com a psicóloga Júlia Felisberto, que explica como o isolamento e a rotina em casa podem influenciar o bem-estar. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Júlia Felisberto, sou psicóloga e vou responder algumas perguntas sobre trabalho remoto. Nos últimos anos, muita gente passou a trabalhar em casa. Na sua visão, essa mudança no ambiente de trabalho alterou o comportamento das pessoas no dia a dia? Sim, com certeza. Para as pessoas que passaram a trabalhar em casa, elas tiveram uma necessidade de mudar a sua rotina, de adaptar as suas casas para trabalhar. Então, isso altera o comportamento das pessoas, sim. As pessoas que estão nesse processo de se redescobrir na carreira trabalhando de casa. Então, a gente pode perceber muitas mudanças e não só nas pessoas que trabalham em casa, mas nas pessoas que convivem com quem trabalha em casa. Tudo isso deu uma mudada, abriu um leque de possibilidades desde que as pessoas passaram pela pandemia e viram essa possibilidade. E com isso, nossa sociedade tem mudado, sim. Como equilibrar a produtividade e o bem-estar? Muitas pessoas não sabem, mas produtividade e descanso são coisas que andam muito atreladas. Às vezes a pessoa acha que quanto mais ela trabalhar, mais ela vai produzir. Mas o descanso também é necessário para que a pessoa consiga produzir, para que a pessoa consiga ver o seu trabalho rendendo. Buscar esse equilíbrio é essencial para o desempenho do trabalhador. Agora, para completar esse panorama, vamos conversar com uma profissional de recursos humanos, que trabalha em uma empresa com modelo híbrido. Ela vai nos contar como as empresas estão se adaptando a essa nova realidade. Você poderia nos contar um pouco sobre como funciona o modelo de trabalho na empresa atualmente, né, que você respondeu, e dentro dessa dinâmica entre presencial e remoto, como isso influencia o espaço de recursos disponíveis, né? Acredito que tanto como a empresa quanto a pessoa trabalhando no home office. Perfeito. Esse é um ponto importante. Esse é um dos ganhos que a gente tem, né, quando a gente tem a possibilidade de trabalhar em modelo híbrido ou remoto, né, que é principalmente o aproveitamento do espaço físico. E aí a tecnologia é um bom exemplo disso. A gente tem hoje 50 posições de trabalho, ou seja, 50 lugares onde eu consigo ter pessoas trabalhando simultaneamente. Mas a TI tem 85 colaboradores. Então, se eu tivesse que estar com todo mundo presencial, eu teria que praticamente dobrar esse espaço que eu tenho hoje. E aí eu consigo, nessa questão, manejando, né, remanejando, montando uma agenda, eu consigo aproveitar esse espaço ali com o time que é híbrido. Então a gente faz uma escala. Então normalmente os profissionais que estão híbridos, eles vêm 2 vezes na semana e ficam 3 vezes remoto, tá? Mas a gente tem uma flexibilidade para isso. Então, se o profissional, por algum motivo, quiser ficar em casa ou quiser inverter esses dias, a gente só combina a agenda. O presencial foi como eu falei, para a maioria dos profissionais, o presencial é muito mais uma questão de integração, de interação, com uma dinâmica melhor ali no presencial, sem ficar dependendo de mandar mensagem, fazer ligação e tudo mais. A gente acha que essa comunicação de levantar da cadeira e ir até a mesa do colega ainda funciona muito melhor, mais rápida, tá? Mas isso não é um problema. Então, a gente tem hoje essa questão do espaço. Então, isso traz uma economia de espaço para a gente. Eu tenho uma economia de espaço físico, então, o metro quadrado da Indiana, ou de qualquer outro lugar, ele é caro. A gente tem a questão da energia elétrica, a gente tem a questão do consumo de rede, a gente tem a questão do consumo do ar-condicionado. Ou seja, isso influencia para a gente positivamente no sentido de eu consigo diminuir o consumo de recursos para que aquele profissional esteja ali com a gente. Sobre o processo de adaptação ao modelo híbrido, ele foi planejado desde o início ou surgiu como resposta às demandas do mercado, especialmente após a mudança trazida pela pandemia, né, em 2020 e 2021? E nesse percurso, houve alguma consideração específica relacionada à sustentabilidade? Então, você disse bem, a pandemia acabou forçando esse modelo. Tirando as empresas que, de fato, precisam estar no ponto de venda ou precisam estar no atendimento direto, né, hospital, supermercado, padaria, que foi o que a gente viu, os vendedores de farmácia, né, que foi o que a gente viu, os demais tiveram que se adaptar forçadamente ao modelo de trabalho remoto. Mas para a Indiana, ela foi forçada a entrar como a maioria das empresas foram. Então, assim, no momento que se instalou a pandemia e as pessoas tinham que ficar em casa, a Indiana precisou rapidamente se adaptar, entregar computadores, dar acesso à internet,
estabelecer questões relacionadas à segurança, estabelecer agendas de reunião, estabelecer um novo modelo de trabalho. Então, ela precisou fazer tudo isso em função da pandemia. Tá? Quando a pandemia acabou, aí foi como eu falei, a maioria das áreas, praticamente todas, retornaram ao modelo presencial. No momento que falou, não temos mais Covid, podemos voltar para o contato dia a dia, a maioria das áreas voltou. A tecnologia, não, por 2 motivos. Porque a gente já tinha alguns profissionais que trabalhavam fora de Teófilo Otoni. Tá? E aí, por uma questão até de isonomia, se eu tinha um profissional fora de Teófilo Otoni que podia trabalhar em home office e ele tinha a função de um outro que era de Teófilo Otoni, por que eu diferenciaria os dois? Então, esse foi um ponto. A gente falou, vamos ter uma questão de isonomia. Então, isso já fica fácil da gente poder convencer e mostrar para a empresa de que isso é justificado. E depois a gente começou a estabelecer uma relação entre as atividades deles. Olha, a atividade que essa pessoa de home office faz não é do mesmo cargo do outro. O trabalho remoto transformou o modo como vivemos e também a relação com o planeta. Menos deslocamento significa menos poluição e mais tempo para o que realmente importa. Mas essa sustentabilidade vai além do meio ambiente. Ela também está no equilíbrio entre corpo, mente e trabalho. Construir uma rotina sustentável é garantir qualidade de vida para hoje e para o futuro. Você prefere o trabalho remoto ou presencial? Eu prefiro o trabalho remoto por questões de que eu acho que na casa da gente a gente fica mais confortável. Eu tenho um filho de 1 aninho, então tenho essa questão de posso estar ali presente com ele, não preciso deixar ele em nenhum tipo de creche, nenhum tipo de escolinha ainda. Então, para mim, é muito mais interessante o trabalho remoto. O senhor prefere o trabalho remoto ou presencial? Presencial, até mesmo porque na pandemia nós fizemos ele remoto, em casa, e devido às pessoas terem muita dificuldade em trabalho com a internet, fazer o pedido pela internet, né, não conseguia fazer. A gente não, eu em casa, ele em casa, não conseguia fazer. Então, presencial é muito mais vantajoso para a gente. Prefere trabalho remoto ou presencial e por quê? Acho que depende do âmbito que eu estou trabalhando. Atualmente estou como vendedor, então é o presencial. A venda online ela é boa, mas eu acho que a venda presencial é mais prática. Mas para outras áreas, home office é muito melhor. Eu prefiro o trabalho presencial, uma vez que nos traz mais segurança no resultado deste trabalho. Eu prefiro presencial, porque eu tenho mais foco no trabalho físico ali, né? Tá fazendo na hora do que remoto. Porque remoto tira muita atenção. E você? Prefiro presencial também, porque tem como você tirar algumas dúvidas na maioria das vezes, com algum colega de trabalho ou não. Já o home office não, é você sozinho lá e é isso. Eu prefiro trabalho remoto, porque né, eu consigo me organizar melhor, já tenho uma rotina dentro de casa. Então, para mim é mais fácil nessa questão da organização mesmo. A segunda pergunta é o seguinte, você já parou para pensar nessa questão da diferença do consumo de energia, de qualquer outra coisa relacionada, tipo papel, essas coisas de escritório, te preocupa? Já parou para pensar? Já parei para pensar. O consumo de energia de uma loja não é o mesmo de uma casa, é muito diferente. Então eu acho que é muito mais sustentável essa parada de você ter o trabalho home office, ter a oportunidade de trabalhar home office. Sinceramente, eu nunca parei para pensar exatamente sobre isso. Mas pensando agora, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que eu acho que a gente economiza sim mais. Porque a gente está na casa da gente, usando a água da gente, a luz da gente. Então eu acho que acaba que a gente economiza sim. Eu acho que faz até melhor para o meio ambiente. Sim. Sim, né? Em questão do remoto mesmo, a questão que você acaba gastando mais luz, água, né? Em questão das contas próprias de casa mesmo, que querendo ou não, além de ser seu ambiente de casa, é também seu ambiente de trabalho, então acaba sim afetando, né? Mas ainda assim eu acho que você consome menos do que estando presencialmente. Não, porque a energia é paga pela empresa, né? Nunca pensei não, mas faz diferença sim. É claro que o presencial vai gastar muito mais do que se eu estivesse em casa, né? Com certeza, né? Qual o desafio que você acha maior para manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Que aí, no caso, mais relacionado à saúde mental. Assim, qual que é o equilíbrio para manter essa vida que você tem que levar de forma profissional
e pessoal, seja lá em casa ou no escritório? Seria a maior dificuldade, né? Isso. Acho que a maior dificuldade é você entender que você tem que diferenciar essa vida profissional do pessoal. A gente acaba levando muito o pessoal para dentro do profissional e o profissional para dentro do pessoal. Isso acaba acabando com os dois âmbitos. Você acha que existe um equilíbrio? Existe, com certeza. Eu acho que o trabalho remoto ajuda muito na saúde mental. Por a gente estar na nossa casa, num ambiente que a gente se sente 100% confortável e seguro, acho que a gente não precisa acordar mais cedo, transporte público, pessoas na rua, não tem aquela pressão de sempre de estar rodeado por chefes e patrões. Eu acho que o trabalho remoto ajuda muito na saúde mental, sim, do trabalhador. Mais do que escolher entre o remoto, o presencial ou o híbrido, o verdadeiro desafio é criar um modelo de trabalho que seja sustentável para as pessoas e para o planeta. Um trabalho que respeite o tempo, a saúde e o meio ambiente. Porque só assim o futuro do trabalho pode ser, de fato, um futuro melhor para todos. Ficamos por aqui. Se ligue na nossa próxima edição. Até lá!